Então, amados, hoje é a minha vez de estar falando sobre um tema específico do Ministério Luz para os Povos, que, ao ver que estamos precisando ser fortalecidos e animados nesses dias difíceis, então nos deu esse tema, superação. E nós vamos estar vendo algumas ministrações durante o período do mês de novembro sobre superação. E é muito oportuno e muito importante, até porque nós estamos chegando a uma virada de ano. E precisamos começar a olhar por esse ângulo de maneira saudável. E eu quero ler com vocês o Salmo 116, dos versos 7, 8 e 9. Dos versos 7 ao 9. Salmo 116, dos versos 7 a 9. Eu sou muito ligada ao Salmo 116, porque ele é muito bonito e muito prático para a nossa vida. Diz assim o versículo 7: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém? Esses 3 versículos vão nos nortear aqui neste assunto. Dentro da superação, eu quero falar de superação emocional. Superação emocional. E desde março nós estamos vivendo dias desafiadores em todos os segmentos. Fazem 8 meses, irmãos, que nós estamos reinventando nossas vidas, superando os desafios todos os dias. Tem sido assim. E o tempo está passando de uma maneira assim, tão desapercebida, que quando nós olhamos, meu Deus, falta 1 mês e pouco, menos de 60 dias agora, para o ano terminar. O ano começou, logo nós entramos nesses desafios todos e o ano passou. Qualquer projeto que nós tivermos que fazer agora já é para o próximo ano. Já não dá mais para esse ano. Passou. E alguns têm demonstrado a troca de valores claramente, alguns servos do Senhor. E falando especificamente para a igreja, durante esse período, queridos, de 8 meses que nós passamos aí, muitas pessoas não conseguiram colocar os valores nos seus devidos lugares. Muitas crentes, servos de Deus, se desgastaram, ficaram cansados, desesperados, perderam a direção. Houve ausência de comunhão, uma ausência de comunhão provocada, e uma ausência de comunhão cômoda. Porque eu fiquei admirada durante esse período, amados, de pessoas do nosso conhecimento da igreja que não conseguiam se ligar na internet para seguir os cultos. Você tem noção da mente dessa pessoa? Você tem destas pessoas, porque não foram poucas? Não era porque não tinham a internet, porque aí está justificado, é lógico, né? Não era por isso, tinha e não conseguiam acompanhar. Imagina, será que a pessoa se sentiu bem por não estar indo a culto e agora não ter mais nada a ver com nada? Será? São perguntas que passam mesmo pela nossa mente limitada, porque é difícil entender quando você está passando por um momento como este, que não é um momento comum no mundo inteiro, tem a oportunidade de estar em edificação e não dar conta de se ligar que quem está mais precisando é você. Que se você não estiver ligado de alguma maneira, você vai enfraquecer. Tivemos pessoas assim, foi muito interessante. Mas também houve uma ausência de paz, e tem havido uma ausência de paz nas pessoas servas do Senhor.
Elas se esquecem que o próprio Senhor é a fonte da paz. E então elas ficam preocupadas com o que vai acontecer, com o que vai ser amanhã, com o que vai morrer, não vai morrer, vai. Inclusive, irmãos, desde o início dessa crise, a gente tem falado uma coisa que não é boa de se ouvir, mas é a mais pura verdade. Nós não precisamos ficar preocupados se vamos viver ou morrer. Nós precisamos nos preocupar se estamos preparados. É isso que tem que ocupar o coração do cristão. Não é, será que eu vou viver? Será que Deus vai cumprir fielmente a sua promessa de me manter vivo? Deus cumprirá a promessa dele de estar conosco. Amém, igreja? Se é para a vida ou se é para passar pela morte para a eternidade, Deus estará conosco. Ele não vai nos abandonar em momento algum, mas nós precisamos ter essa consciência. Porque tem crente que se prepara para tudo, menos para morrer, como se ele fosse ser eterno aqui. Deixa eu te dizer, querido, querida, a eternidade está plantada dentro de nós, mas nós temos um último inimigo a vencer: a morte. Precisamos pensar nisso, irmãos. Não é sensato e nem maduro um pastor, um líder que não prepara os seus seguidores, no caso, né, humanamente, para momentos como este, em que a morte pode entrar na nossa casa assim. Estará você e a sua família preparado para isso? Porque crente de verdade, pelo menos é o que a gente vê na Bíblia, o apóstolo Paulo inclusive diz isso, ele dizia: eu estou preparado para tudo, para tudo. E nós precisamos estar preparados. Amém, igreja? Por isso, quem ouve esta palavra desagradável e guarda no coração, porque ela é a verdade, não tem falta de paz. Não tem falta de paz. Está firme no Senhor. E é assim que o Senhor quer a igreja dele. E também existe uma ausência de esperança. Quando eu coloquei isso aqui, ausência de esperança, eu estava pensando naquelas pessoas que são pessimistas. Sabe, as pessimistas? Por exemplo, quantas pessoas chegaram para nós e disseram: mas a igreja nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus, nunca mais vai ser a mesma. Porque se passar pelo que nós temos passado, ter a oportunidade de crescer no Senhor como temos tido, ficar do mesmo jeito é muito fracasso. É um derrotismo muito grande. Precisamos crescer, precisamos sair do lugar de conforto e dar frutos de acordo com a oportunidade que o Senhor tem nos dado. A igreja nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. A igreja é você. Você nunca mais será o mesmo do ano passado. Em nome de Jesus, porque é certo também que de lá para cá, com tudo que passou, ou você está orando mais ou você está pior. Então o mesmo você não é. Concordam? Não vai mais ser a mesma. Mas Deus tem nos conduzido na comunhão, na graça, na misericórdia, na força. E aqueles que estão unidos estão vendo o que Deus está fazendo, irmãos. Vamos continuar com o nosso foco. O nosso Deus tem nos conduzido. Aleluia. Então tudo isso tem acontecido e toda esta situação tem trazido à tona a nossa qualidade mental e emocional. É tempo de analisar e nos prepararmos para uma nova perspectiva de vida. Irmãos, algo lindo da igreja. A igreja é um todo. A igreja é um todo, ela é maravilhosa, ela tem um reflexo da sabedoria e da graça de Deus extraordinários. O povo de Deus precisa de saúde emocional, psicológica, física, para viver uma vida espiritual abundante. É impossível uma pessoa viver uma vida espiritual abundante sem estar com essas outras áreas equilibradas. É impossível. Eu acho que a gente viveu uma utopia durante muito tempo. Uma utopia, uma falsa verdade, uma mentira muito bem pintada. É isso, uma utopia
de que se você estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, vai dar tudo certo. Que utopia, hein? Não é assim, não é assim. Nós precisamos de equilíbrio e uma unidade mental, emocional, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida equilibradamente, nos levando sempre para frente. É necessário isso, é necessário. Tanto também o oposto é verdade. Pessoas que nunca se preocupam, dizem, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas não se preocupam em orar, não se preocupam em ler a Bíblia, não se preocupam com a comunhão de igreja, de irmãos. Esta pessoa, ela está vivendo uma mentira. Ela não é uma crente. Ela é uma religiosa, ela é uma ilusionista, ela é uma pessoa desse naipe, mas uma verdadeira cristã ela não é. Porque as outras áreas que complementam a vida de crente, ela não coloca em prática. Isso é uma utopia, uma falsa verdade. Certo? Com beleza de capa muito bem pintada, mas que não tem valor. Mas vejam só, queridos, este salmo, o Salmo 116, nos mostra, nesses versos 7 a 9, 3 realidades fundamentais para a superação e equilíbrio emocional. Vamos ver isso aqui. A primeira realidade é a realidade ligada ao passado. Vejam só que no verso 7, como é que começa o versículo? Volta, volta. Essa palavra e este verbo, o próprio servo do Senhor está dando uma ordem, é um imperativo, inclusive, volta tu, volta minha alma para o teu sossego. Quando o salmista está dizendo isso, ele está ordenando a esta sede da vida dele, a este complexo de fatores que determinam a qualidade de vida dele, emocional e psicológica, a voltar para algo, para um determinado lugar, aliás. Que lugar é este? Que situação é esta que o salmista ordena a alma dele para que volte? E se ela está voltando é porque ela esteve lá antes. E alguma coisa aconteceu que desestruturou esta alma e ela saiu deste lugar onde ela estava. Ela saiu desta realidade que ela estava vivendo. Então ele diz, volta, ó minha alma, para o teu sossego, para a tua paz, para a tua condição de confiança. Essa questão aí, meus queridos, de voltar, nós devemos aprender com o passado e nos voltar para 2 bênçãos, observando 2 bênçãos do nosso passado, porque se ele está mandando voltar, o salmista, ele está dando uma ordem de passado, ir lá no passado. Não é crise de museu, e nem ficar com saudosismo. Ai, como era bom, ai, como era lindo, ai, que saudade. Isso não é uma expressão de saúde emocional, não. Isso é realmente algo muito nocivo, mas quando voltamos ao passado para tirar lições, para observar o que o Senhor fez de lá até aqui, isto é um aprendizado extraordinário. E é disso que o salmista está falando. Ele diz, ordeno a minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele dá esta ordem à sua alma para que volte para a paz do Senhor. Amados, eu estava pensando quando eu estava preparando essa palavra, na realidade da nossa vida. Quantas vezes nós perdemos o sentimento de paz? Nós perdemos aquele sentimento aprazível da paz em situações conflitantes. Mas a paz, a paz do Senhor, a palavra de Deus diz, e o próprio Senhor Jesus vai dizer que ela excede, ela passa para cima
da situação. Isso você tem que deixá-la fluir. É uma atitude sua, deixar essa paz passar para cima, acima dos conflitos que você está vivendo. Porque senão você vai ficar lá embaixo, no fundo do poço de desespero, de falta de confiança e de visão do que Deus tem. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Todos nós estamos sujeitos. Não existe um pastor, um apóstolo, sei lá que título extraordinário que se possa dar a uma pessoa que a livre de momentos de conflito e de sentimento de falta de paz. O sentimento de falta de paz não significa que você está sem paz, porque paz é um estado, é uma maneira de ser da pessoa. Mas às vezes o sentimento que está na alma te dá esse comando, essa mensagem negativa, essa mensagem de que a sua paz acabou. Então você tem que voltar para o Senhor. Voltar para os braços do Senhor, para as promessas do Senhor, para a presença gloriosa do Senhor como um usufruto. E aí então, este salmista está dizendo isso: ordeno a minha alma que volte para o teu sossego, para o sossego da própria alma, para um lugar, para uma situação em que ele sabia que Deus estava se manifestando ali. E é interessante, é um voltar e é uma questão interior. Paz de Deus não se ministra de um para o outro. Paz de Deus se experimenta numa vida cotidiana e profunda com o Senhor. Amém? Eu não passo da minha paz para você, da paz de Deus que eu tenho para você. É impossível. Você tem que experimentar essa paz. Por isso o salmista estava dando ordem, não aos outros, mas à alma dele. Que voltasse para o sossego, porque lá, naquele sossego, naquela quietude, estava a manifestação da paz do Senhor, da alegria do Senhor. E também ele diz que o Senhor tem sido generoso para contigo. Isto demonstra uma segurança do Senhor. É impossível, queridos, também ter paz sem segurança. Impossível. Precisamos estar seguros. Precisamos ter certeza que, embora troveje e caia granizo do tamanho de uma bola de golfe, viu, gente? Caiu, eu mostrei para a Salisa ontem, caíram bolas maiores do que bolas de golfe. Na Austrália foi uma grande novidade, foi extraordinário o que aconteceu lá. Embora aconteça isso, a nossa paz não vai ser tirada e a nossa segurança estará no Senhor. Amém, queridos? Por isso, essa palavra ela é muito oportuna para nós hoje, irmãos. Nós temos vivido embates. Temos vivido, não está sendo fácil. Quando se perde um ente querido, quando se vê a possibilidade das coisas irem embora, empresários, pessoas com seus bens sendo levados, os negócios não indo às vezes tão bem, porque tem que fechar, tem que fazer lockdown e tudo, dá um certo desespero, a mãe não tem para onde enviar o seu filho, porque creche está fechada, há uma série de fatores pressionando para o desespero. Os nossos filhos não estão estudando, nós sabemos, não estão estudando completamente, entendam o que eu estou dizendo. Nós sabemos que isso vai ser um prejuízo para eles, pode não ser hoje, mas será amanhã, certo? Essa situação de insegurança, ela nos pressiona para uma falta de paz. Mas nós precisamos continuar lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, igreja? Nós vamos passar por tudo com Deus. Deus irá à nossa frente e nós vamos ver o Senhor transformar todo esse negativismo em oportunidades. Não é um plim-plim, não é uma coisa assim, Deus vai fazer um milagre e amanhã vai amanhecer tudo diferente. Não, é oportunidade para você
se reinventar, para você colocar em prática os propósitos de Deus e a criatividade que Deus tem te dado. Deus está contando com isso. Aleluia. Mas também, meus amados, nós temos uma segunda realidade. A realidade ligada à nossa saúde psicoemocional. Psique, pensamentos, emocional, sentimentos, ok, irmãos? Certo? A psique é a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de raciocínio. É a psique, o armazenamento também de imagens, de informações. Tudo está na psique, na mente. Aquela bola feia, cinzenta, cheia de não sei o quê, chamada cérebro. Ela é altamente funcional. E é disso aí que nós estamos falando, psique. E ela juntada com essa caixa, com esse espaço que é preenchido por emoções, então forma essa palavrinha, psicoemocional. As emoções, elas podem ser positivas e negativas, elas vão depender muito das informações que foram adquiridas e gerenciadas na sua vida. Então aí você pode muito bem olhar para si hoje e analisar se você tem uma alma saudável ou não. Você sabia disso? Que você mesmo pode fazer essa análise? Porque você tem um auxiliar imbatível, o Espírito Santo de Deus, que está habitando aí no seu espírito. Ele pode te conduzir a isso. Tem pessoas que inclusive falam assim que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Não tem gente que fala assim? Ah, mas eu fui criada desse jeito, eu não dou conta de ser diferente. Se você foi criado de tal maneira, não foi ensinado a pensar diferente e tudo mais, saiba de uma verdade: o Espírito Santo já fez essa obra em você há muito tempo. No dia que você se converteu, você se tornou uma nova criatura, de espírito para fora. Não foi de fora para dentro. Foi do seu espírito para fora. Foi da sede, da morada de Deus para a sua alma e para o seu físico. Olha que coisa extraordinariamente linda. Então, tudo que tem aí em você pode ser mudado de acordo com o propósito e a palavra de Deus. Amém? Não há para nós, para o crente não existe síndrome de Gabriela. Não existe. Para o crente existe submissão ao propósito de Deus e uma mente aberta para aprender do Senhor a cada dia. Então, aleluia por isso, glória a Deus. Mas esta realidade, a realidade ligada à nossa saúde psicoemocional, a saúde emocional tem 3 bases. E ele vai dizer isso aqui lindo, o salmista, ele diz assim, olha, verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. 3 bases lindas. Olha só, o livramento da morte. Quando o salmista diz isso, ele estava dizendo que Deus o estaria livrando do que era o ponto final. O estava livrando do ponto final. A morte da alma é a separação de Deus. A morte da alma é a ausência completa de Deus. E ele diz, Deus me livrou disto. Amém, amados? Ponto número 1 para nós termos uma saúde, uma superação emocional, é que nós não estamos mais mortos. O Senhor entrou na nossa vida e nos trouxe de volta à vida. Deu a vida dele para nós. Hoje nós estamos vivos, restaurados em comunhão com o Senhor. Então a nossa alma está viva, foi livrada da morte. Amém? E eu pego esse salmo assim e fico olhando para o que já aconteceu com a nossa vida, inclusive morte natural, morte física. Quantas vezes Deus já livrou a gente de acidentes, de situações perigosas, por causa do propósito dele em nos ter aqui, nessa terra, vivos, para fazer engrandecer o nome dele. O Senhor tem nos livrado da morte. Amém, queridos? O Senhor tem nos livrado da morte nesse tempo também. Da morte física. O Senhor já nos livrou da morte espiritual. Ele fez nascer em nós
um novo espírito. O Senhor é maravilhoso. Ressuscitou, na verdade, né? Então, aí ele diz assim, olha, a segunda base, o livramento da dor. Quando ele diz assim, das lágrimas dos meus olhos, o Senhor livrou os meus olhos de estarem chorando, é o desequilíbrio. Deus tem nos livrado do desequilíbrio. Desequilíbrio. Amados, não tem nada de errado em chorar. E existem pessoas que choram com muito mais facilidade que outras. Entendemos isso é questão de personalidade. Mas quando nós não conseguimos olhar para a situação com um mínimo de equilíbrio, porque só temos que chorar e ficar dando valor à dor, ao invés de à situação, que é uma coisa completamente diferente da outra, isto é desequilíbrio. É uma alma doente. Chore, pode chorar, mas chore pedindo a Deus que te dê equilíbrio. Chore orando certo. Chore desejando o certo. E Deus vai fazer. Não tem nada de errado em chorar, mas o choro não pode dominar a nossa capacidade de gerenciar a situação que nós estamos vivendo. Vocês conseguem entender, queridos? Amém? Vamos buscar essa saúde. Por isso que eu disse que nós somos capazes de olhar, fazer um raio-x para nós. Porque não tem nada de errado. Não vai dizer por aí que a pastora Edna falou que a gente não pode chorar, porque não foi isso. Não fique só chorando. Chorar não resolve problemas. Ou, quem teve um problema resolvido só porque chorou? E aí a conta foi paga. E aí o filho resolveu obedecer. Quem teve isso? Me conta, levanta a mão e me fala, porque foi um milagre. Se isso te aconteceu. Chore e haja. Deus está nisto, na nossa capacidade de gerir a nossa emoção e dizer para a nossa alma, sossega, Deus está no controle. Amém? Aleluia. E a terceira base que está aqui é o livramento da queda. Ah, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor registra textos como este. Ele falou assim, olha, o Senhor livrou os meus pés da queda. Quando ele está dizendo isso, ele está falando de nós como crentes, que às vezes negligenciamos uma área ou outra e nos tornamos escândalo para os outros. Ou às vezes as situações que acontecem na nossa vida que nos frustram, que nos desanimam, que nos tornam fragilizados. Ele está falando exatamente disto, que isto leva à queda, ao cair, ao desmoronar da pessoa. O Senhor tem nos livrado disso, irmãos. Olha bem para você, olha bem para você mesmo, e veja quantas vezes o Senhor tem te levantado de lá do pó. O Senhor tem te animado, situações difíceis, conflitos grandes, e o Senhor tem te levantado, porque Ele tem livrado os seus pés da queda. Amém? E quando Deus está preocupado em livrar os nossos pés da queda, Ele está esperando de nós uma resposta de testemunho, uma resposta de demonstrar o que Deus é, como Deus age na minha vida, para o bem daqueles outros que estão esperando por uma palavra de ânimo, por uma palavra de fortalecimento. É muito importante. Existem situações na nossa vida que nos dão um certo desespero e a gente pensa assim, agora não vai dar mesmo para sair daqui. Basta olhar para o Senhor e tudo muda. Tudo muda. Porque se a situação não mudar, Deus mudará a gente. Amém, amados? Se uma situação não for mudada, você será transformado dentro dela. E é muito grande isso. É muito importante isso para nós. Há situações na nossa vida que não é para elas serem mudadas de imediato, é para causar mudança em nós. E nós precisamos nos lembrar disso.
Nós precisamos olhar para este salmo com esta mentalidade. Deus está trabalhando. Deus está cumprindo esta realidade. De administrar situações difíceis. Não é só de mim, não é só do Elmírio, não é só de Roberto, não é só de Carla. Liderança do Senhor, geralmente ela é forjada para isto. Ela é assim, né, pastor Manuel? É forjada, é levada a ter uma certa capacidade de agir ali numa situação difícil. Ok. Mas Deus ensina muito a nós, também nas situações de vida dos irmãos. Ensina. Quando eu sou chamada para uma situação difícil, irmãos, eu vou com o seguinte pensamento. É sempre assim, e tem vezes que eu exponho o meu pensamento dentro do carro, a gente indo, eu vou orando e vou falar assim, Senhor, toda lição que o Senhor tiver para me ensinar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mantenha-me atenta e ligada para aprender as lições. E, ó Deus, que eu sirva de instrumento conforme o teu querer, não conforme a circunstância está exigindo, mas conforme o teu propósito está apontando. Eu sempre faço esta oração, porque é uma sessão de aprendizado. Não existe pastor e líder tão bom, tão equilibrado, que não aprenda com os outros. Não existe. Estamos sempre aprendendo. E graças a Deus por isso. Amém, amados? Então, o salmista diz que a realidade psicoemocional estava ligada a essas três bases: o livramento da morte, apontando para o fim de tudo, o livramento da dor através do desequilíbrio que poderia vir, e o livramento da queda, livrando a pessoa de escândalos e frustrações. E, por último agora, queridos, a realidade ligada ao planejamento do futuro. Você vai sair daqui hoje analisando o passado, ordenando a sua alma que volte para aqueles momentos em que Deus te ensinou grandes lições, preparado, observando o que Deus tem feito na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, e também olhando para a frente. É inegociável que em tempos como este, nós decidamos depender totalmente do Senhor, alinhando duas frentes. A frente espiritual, olha só, o salmista ele vai dizer que andarei na presença do Senhor, verso 9, na terra dos viventes. Você precisa alinhar o seu futuro, não com uma bola de cristal ou com as previsões da OMS, da ONU, seja lá de que órgão for. Não, você precisa alinhar o seu futuro com as promessas de Deus para você, como pessoa e como igreja, e olhar para as prioridades da sua vida. Você precisa disso. O salmista faz essa observação, ele diz assim, olha, andarei na presença do Senhor. Onde, irmãos? Onde é que ele vai andar na presença do Senhor? No céu? Na Quinta da Boa Vista? Onde que esse homem aqui diz que vai andar na presença do Senhor? Na presença, na terra dos viventes. Então é entre os seres humanos, ele se dispõe a andar na presença de Deus. Olha que compromisso extraordinário. Como uma pessoa que faz um compromisso desse pode ser uma pessoa que vive de crise em crise. É uma pessoa muito consciente da existência e o propósito dela sobre a face da terra. Ele diz, andarei na presença do meu Deus na terra dos viventes.
Entre os seres humanos, eu darei testemunho. Entre as pessoas, eu falarei de Deus. Entre as pessoas, eu obedecerei aos parâmetros, aos mandamentos do Senhor. O triste para nós, queridos, é quando nós olhamos em tempos como este, pessoas que fazem exatamente o oposto. Se dizem servos do Senhor, mas não obedecem aos mandamentos. Se dizem servos do Senhor, mas não testemunham de Deus aos outros, nem aos seus próprios familiares. Existem crentes que se chamam crentes dentro de casa e vivem de briga. Porque não dão conta de viver na presença do Senhor dentro da própria casa. Isso é muito grave, isso é muito sério. E é um chamativo para nós hoje. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aqui, onde eu estou, onde você está, no meio onde você convive. Os viventes saberão que você leva Deus a sério. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Por isso mesmo, ele diz que nós precisamos alinhar essas duas frentes. Primeiro, a espiritual, que é uma dependência total de Deus. Viver na presença do Senhor. Estar diante do Senhor, não desprezar o momento de falar com Deus, de dizer ao Senhor suas palavras e receber do Senhor também. Mas ele vai para a segunda frente, que é o natural, o testemunho. Devemos testemunhar. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: aquela ali, aquele ali serve a Deus de verdade. Há um certo medo disso, irmãos. Na geração de crentes de hoje, há um certo medo de ser identificado como servos de Deus, porque isso foi chamado e é taxado como fanatismo. Ser um servo de Deus hoje, seguindo a linha da palavra de Deus na contramão da modernidade, é fanatismo. É fanatismo. Eu quero morrer totalmente louca por Jesus. Eu quero viver e morrer totalmente louca por Jesus. Porque só Jesus entende a minha loucura. Homem nenhum é capaz de entender a loucura de um coração apaixonado por Deus. O próprio Senhor disse isso. Então eu quero é isso, este é o meu alvo. Eu quero ser identificada como uma pessoa totalmente louca por Jesus. Porque Jesus sabe o que fazer com essa loucura. O resto, o ser humano não sabe o que fazer com loucura de ninguém. Digo a vocês, com certeza. Por isso chamam os psicólogos e psiquiatras de loucos. Porque realmente eles entram lá de um jeito e saem de lá totalmente do avesso, totalmente diferente, né, Tati? Sem conseguir dar direcionamento para a loucura alheia. Porque não é do ser humano fazer isso. Toda participação nossa é na tentativa de ajudar, mas quem resolve os nossos conflitos é Deus. Então nós devemos ser loucos por Ele mesmo, irmãos. Não ter limites para amar e testemunhar do Senhor. Amém? Considerações finais. 3 perguntas nos direcionam à superação. Primeira, quais lições você tem tirado para a sua vida nesses dias? Você tem que parar e analisar isso hoje à noite. Quais as lições que este período de pandemia tem me ensinado? Quais? Quais lições? Do valor da família, da necessidade de uma boa administração, de uma fé inabalável, porque as coisas podem não estar bem, de não desperdiçar tempo. Quais as lições? Segunda pergunta: de que maneira você tem aplicado o seu tempo nesses dias? Você se lembra que eu falei sobre isso uns dias atrás aqui? Principalmente os jovens, que estão assim vivendo um tempo de desocupação tremendo. Os jovens que não trabalham, viu que eu estou falando, os estudantes só. Que está assim, nosso Deus, não sabe para onde desperdiçar mais tempo. Está uma sobrecarga de desperdício. E não acham nada para fazer. E tem tanto o que fazer. Inclusive, é uma palavra ainda, né? Agora já está tão em cima, mas
para o próximo ano, mas não sabemos até quando a pandemia irá, hein, irmãos? É bom se lembrar disso. Se você, papai e mamãe, deixou o seu filho, adolescente, jovem, que não está trabalhando, desperdiçar o tempo, não faça isso não. Repense essa questão. Seja fiel à preciosidade que Deus colocou na sua mão. Direcione seu filho. Direcione a sua filha. Não deixe os seus filhos desperdiçados. Porque a pandemia não é desculpa para isso. Não é. Existe 1 milhão de cursos online. Existe muitas coisas. Eu estava falando um dia desses com a Carla, que eu decidi investir nos meus filhos mais uma vez, invisto quantas vezes for necessário, quantas vezes tiver oportunidade, pagando aula de canto para eles. Consegui um professor que morou aqui no Brasil, que alguns conhecem, está nos Estados Unidos hoje, mas eu consegui. Entrei em contato com ele e ele começou a lecionar para os nossos filhos, tem 4 meses, para a Salisa e o Natan. Canto, ele é um profissional, ele é gente boa mesmo, não é um quebra-galho não. E eu vejo, todos nós que entendemos um pouquinho de música, já está percebendo a diferença de aproveitamento da Salisa e do Natan. A mesma oportunidade que qualquer um de vocês está tendo, eles têm tido. A mesma. Não desperdiçaram, não desperdiça. E o tempo todo eu falo isso para o Natan. Natan, a pandemia não é desculpa para você retroceder. É oportunidade para você crescer. É assim. E tem que ser assim para nós. Amém, amados? E a terceira e última. Você consegue ver crescimento ou regressão na sua vida espiritual? Depois desses 8 meses, você está orando mais? Você está confiando mais? Você está esperando no Senhor muito mais? Como está a sua visão espiritual a seu próprio respeito? Porque de repente você está esperando um vento proceloso na igreja e quem está precisando passar por uma tempestade é você. Porque tudo que aconteceu não mudou ou piorou, quem está precisando é você. Então, irmãos, vamos nos alertar para isso? Nessa noite, vamos observar a nossa alma, nossas emoções, e vamos pedir a Deus que nos ajude a tirar lições de superação. Nós não precisamos olhar para trás com saudosismo, nós precisamos buscar o que aprendemos e prosseguir. Amém, igreja? Crescer, levar para frente o Evangelho, a palavra do Senhor e a saúde emocional e psicológica, os pensamentos firmados nas promessas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora, nesse momento. Nós vamos estar relembrando o sacrifício de Jesus e a unidade que Jesus traz à igreja através da santa ceia do Senhor, da ministração desse momento sacrificial que o Senhor fez por nós. Vamos estar orando nesse sentido. Deus, eu quero viver uma superação verdadeira. Eu quero viver uma vida profunda no Senhor. Eu quero ser saudável emocionalmente, psicologicamente, com pensamentos para conduzir a minha família, para abençoar a minha família. Todos aqueles que precisam, os meus amigos, pessoas que não têm Deus, vão olhar para mim e vão dizer: você é uma fonte de água viva. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero experimentar do Deus que você serve. Vamos orar por isso, queridos? Vamos? Deus querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Ó Deus, obrigada, porque nós podemos dar ordem à nossa alma. Não são as emoções, não são os sentimentos que nos governam, mas é a tua palavra que governa o nosso coração, a nossa mente e as nossas emoções. Senhor, obrigada, ó Deus, porque nós podemos ordenar a nossa alma que fique sossegada, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido generoso para com cada um dos teus filhos, ó Deus, e o Senhor mesmo tem livrado, ó Pai querido, a nossa alma, ó Senhor amado, da
dor, da morte. O Senhor tem livrado, ó Deus bendito, os nossos olhos da lágrima, e o Senhor tem livrado, ó Deus, os nossos pés da queda. Muito obrigada por isto, Deus, e nós queremos mesmo andar na presença do Senhor, ó Deus, direcionados pelo Senhor, ligados ao Senhor, na terra dos viventes. Por onde passarmos, as pessoas, ó Deus, vão ver e vão receber da ministração do Senhor através da nossa vida, em nome de Jesus.